Fui renderizar com o PS Tracer aqui no Twinmotion, porém os decalques desapareceram. O que eu devo fazer agora? E aí, tranquilo? Seja bem-vindo a esse canal, eu me chamo Lucas Rocha e aqui eu ajudo você, arquiteto, a criar renders incríveis de seus projetos para que você possa agregar muito mais valor ao seu trabalho. O conteúdo dessa aula vai ser sobre decalques, o que é decalque, como que eles funcionam e justamente como você pode corrigir esse erro, entre aspas, do que acontece quando você vai tentar renderizar então um decalque utilizando o PS Tracer. Então eu vou estar dividindo essa aula em dois momentos. Nesse primeiro momento eu vou te explicar o que é um decalque, como configurar ele e para que ele serve. E no segundo momento da aula eu vou mostrar para você como você pode fazer uma gambiarra do bem para que você possa então estar utilizando o decalque e renderizando numa cena com PS Tracer. Até o momento quando eu trago esse conteúdo para você, utilizando então o Twinmotion na versão 2022, não é possível com que você renderize um decalque e esse decalque apareça lá no PS Tracer, apenas em real time. E por que eu digo aqui até então? Porque como o Twinmotion é um software da Epic Games, assim como a Unreal, na Unreal os decalques já funcionam, você está renderizando o PS Tracer. Então com essa atualização lá na Unreal, você pode esperar que logo também vai sair para o Twinmotion. Mas até então, enquanto essa atualização não sai aqui para o Twinmotion, eu vou estar mostrando para você o que você deve estar fazendo para corrigir isso aí nos seus projetos. Estando aqui no Twinmotion, então, eu estou utilizando aqui um projeto de uma casa de campo, que é uma das cenas que nós estudamos lá no curso Render Pro, a formação completa em Twinmotion, é uma das cenas do módulo de renderização externa, que vai servir bastante para estar utilizando aqui os decalques. Então, como você pode perceber aqui, eu tenho uma cena sendo renderizada em real time, então o que significa? Que eu posso fazer toda a parte do passeio da minha cena, e como ele está renderizando então com a placa de vídeo, tudo que eu estou vendo aqui na minha cena é como vai ser exportado. Então, essa primeira cena aqui, ela está configurada para um render em real time. Já essa segunda cena aqui, ela já está configurada para que ela possa ser feita uma renderização com PS Tracer. Só que o que está acontecendo? Qual que vai ser a principal diferença? Não somente dessa tecnologia de renderização, onde o PS Tracer ele vai ter um cálculo de iluminação global muito mais refinado do que se fosse essa do real time, mas é o seguinte, você percebe principalmente olhando aqui nessa parte do deck e também aqui no nosso telhado. Então aqui nessa cena, utilizando então o PS Tracer, eu não tenho os decalques aparecendo. Já se eu for voltar para minha cena real time, olha lá o que acontece, eu já tenho os decalques. Eu vou habilitar e desabilitar as camadas dos decalques aqui, apenas para você perceber o que está acontecendo. Então com os decalques habilitados, eu estou reforçando as sombras da minha cena e também estou reforçando essas manchas, porque como se trata de uma cena externa, então faz sentido que com o passar do tempo, as intempéries acontecendo aqui no projeto, vai ter sim essas manchas, então você consegue perceber os decalques aqui de cena. Já se eu for entrar aqui nesse detalhe mais próximo, olha essa parte de cima aqui do deck, onde eu tenho então o decalque aplicado tanto aqui na parte de cima, quanto também aqui embaixo do deck, para que eu possa reforçar então a minha sombra de contato. Então olha lá, com o decalque habilitado, decalque desabilitado, habilitado e desabilitado. Então você consegue perceber qual que é a diferença que o decalque traz na tua cena. Principalmente quando você for renderizar então com a cena utilizando o real time, que ele vai trazer muito mais detalhes para a tua cena, vai trazer muito mais realismo para a tua cena, para que você possa então agregar maior valor ao teu trabalho e como consequência disso encantar teu cliente e vender a tua ideia de projeto. Mas antes de mostrar como corrigir esse problema dos decalques aqui de cena que não aparecem com o PS Tracer, eu quero mostrar o que é um decalque. Então você aqui do meu modo de multimídia, vou aproximar aqui mais do meu projeto e vou estar inserindo talvez um box aqui, apenas para ilustrar melhor sobre os decalques. Então vem aqui em objetos, primitivos, vou estar pegando esse box, eu clico e arrasto. Então com o meu box selecionado, teclo no F para que eu possa centralizar ele na minha tela. E agora para que eu possa ter acesso então aos decalques, eu venho aqui em biblioteca. Se você não tiver com a biblioteca aberta, é só você passar o cursor do mouse aqui na parte superior à esquerda, nessa setinha. Então dou um clique aqui e entro lá em objetos, decalques. E você pode perceber que aqui em decalques, eles são vários tipos de decalques que vão simular então, desde a parte da construção, como por exemplo, decalques de trânsito, aí eu tenho decalques de parede, como se fosse desenhos, tem decalques de piso, decalques de chão, então são vários tipos de decalques. O que é o decalque? Então, por exemplo, quando eu for fazer uma modelagem de um projeto que eu quero estar fazendo uma cena externa, um render, talvez lá de uma rua, para que eu não precise modelar toda aquela faixa de pedestre, toda essa faixa de divisão entre as vias, eu posso estar utilizando os decalques aqui da biblioteca nativa. Então se eu for clicar no decalque, eu clico com o meu botão esquerdo, com ele pressionado eu clico e arrasto, e você percebe que ele vai alinhando sobre a minha superfície. Então como eu ainda estou com ele pressionado, eu apenas estou passeando com ele sobre a minha cena.
Uma vez que eu clico e solto, eu alinhei aquele decalque naquela superfície. Então, uma vantagem de estar utilizando o decalque aqui nos seus projetos vai ser o seguinte: você não precisa investir um tempo lá na modelagem para fazer, como por exemplo, a modelagem dessa faixa de pedestre para fazer um render talvez lá de uma rua. Você pode estar utilizando o decalque. Então, os decalques aqui no Twinmotion é uma forma com que você consegue economizar o teu tempo e otimizar o teu tempo, evitando assim modelagens de coisas que não tem tanta necessidade assim para um primeiro momento. Então, eu posso estar pegando, por exemplo, esse decalque agora, esse daqui, ó, que vai destacar bem na minha cena. Então, eu clico e arrasto. Então, olha lá, esse aqui é como se fosse um decalque. Aqui ele tá falando de uma parada de parque, alguma coisa assim. Eu clico e arrasto, ele vai alinhar na minha cena. Então, isso daqui vai evitar com que eu modele aquilo no meu projeto. E sem falar que isso daqui se trata de uma imagem PNG, teu fundo recortado. Então, entre uma modelagem de algum objeto e entre um decalque, o decalque ele tende a ser menor o peso em tamanho no teu arquivo. Então, ao invés de estar enchendo meu projeto de modelagens, como por exemplo desse objeto aqui, fazendo por exemplo um retângulo e dando uma extrusão naquele retângulo e depois aplicando o material, eu posso estar utilizando o decalque na cena para que assim eu consiga ter muito mais detalhes no meu projeto. Como você pode perceber, ele está aqui, ó. Então, esse daqui é um decalque que ele foi criado e aplicado, é um próprio decalque da biblioteca do Twinmotion, que eu estou utilizando então para fazer aqui essa composição dessa parte da frente da piscina. Mas o que que acontece? Esses decalques ele tem parâmetros. Eu não vou estar abordando todos os parâmetros e configurações aqui sobre esses parâmetros, porque eles são bem parecidos com os parâmetros de configurações de materiais aqui do Twinmotion. Eu já tenho uma aula aqui no canal sobre materiais PBR no Twinmotion, então vou estar deixando o link, o card, em algum canto aqui para você dar uma olhada exclusivamente sobre as configurações. Que tipo de configuração? Como por exemplo, se eu for clicar aqui em parâmetros, logo atrás aqui da minha câmera, com o decalque selecionado, você vai perceber que tem aqui o reflexo, relevo, brilho, e esse tipo de coisa, esse tipo de parâmetro, é um parâmetro que ele compartilha com os materiais. Então, por esse motivo, eu não vou estar abordando sobre materiais, configurações desses parâmetros especificamente agora. Vou estar falando somente sobre esses parâmetros aqui. Que tipo de parâmetro? Deixa eu voltar aqui para o nosso cubo e vou pegar algum outro decalque, como por exemplo o mais colorido, tipo essa rosquinha. Então clico e arrasto ela e alinhei aqui na minha face. Uma vez que esse decalque ele foi inserido, para que eu possa mudar ele de posição, apenas preciso selecionar e ajustar para qual face que eu quero. Depois que eu estou com ele desselecionado, você pode fazer essa seleção de duas formas. A primeira forma é selecionando aqui pela própria camada, e a segunda forma é teclando no G, que é meu assistente visual, e ele começa a aparecer esses símbolos na minha tela. Então esse daqui que mostra que aqui tem um box de reflexão. Então a mesma coisa se eu for selecionar aqui, ele diz que aqui tem um decalque. Aqui na frente, olha, tem esse símbolo aqui, selecionei, é um decalque, é um decalque. Então o G é o assistente visual. Teclo no G, some, teclo no G, aparece novamente o assistente visual. Então você pode fazer essa seleção dos decalques dessas duas formas, ou pelas camadas, ou teclando no G, pega lá o decalque e depois alinha sobre a superfície que você quer. O primeiro parâmetro que eu vou fazer essa configuração aqui vai ser o tamanho. Então aqui vai ser o tamanho desse decalque. Então como você pode perceber, deixa eu clicar e arrastar ele aqui no piso por enquanto, apenas para você perceber esse parâmetro de tamanho, ou seja, a escala. Então eu consigo controlar qual que vai ser a escala desse objeto, desse decalque. Então vou selecionar ele e jogar aqui no cubo, e aqui na escala vou deixar 0,3. Clicando lá nele e voltando aqui para tamanho, eu clico em mais, eu vou ter aqui o comprimento, como se fosse então para ajustar a altura daquele objeto, que é esse decalque, e a largura vai ajustar nessa distância aqui de comprimento. Então volto aqui, deixo 1 e 1 como estava. E se eu for clicar aqui em textura, você pode perceber que justamente essa imagem aqui, que é uma imagem PNG com fundo recortado, é a mesma imagem que está sendo projetada aqui no decalque. Então aqui, clicando em mais, eu também consigo ajustar alguns parâmetros, como por exemplo, a cor desse decalque, eu consigo ajustar. Outra coisa, a luminosidade desse decalque. Então depende do tipo do decalque, você pode estar fazendo controles diferentes. Então aí vai de você estar ajustando conforme a necessidade do teu projeto. Aqui em opacidade vai ser o quão visível vai ficar esse decalque na tua cena. Então uma opacidade 100% ele está totalmente visível. Uma opacidade em 0% ele vai estar invisível. Então aqui eu consigo fazer o ajuste do decalque. Esse offset eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no decalque, jogar para cá. Você pode perceber que como eu estou com ele alinhado somente nessa face aqui da minha esquerda, e com offset de 1, ele apenas fez uma aplicação aqui nessa face. Agora se eu vier aqui em offset e ajustar esse parâmetro, é como se eu desse uma extrusão na imagem. Então aqui que eu faço esse tipo de controle. Esse último parâmetro aqui de ordem de classificação é o seguinte, eu vou estar pegando esse decalque, eu vou clicar e arrastar em cena. E agora você pode perceber que eu estou com o decalque aqui tanto dessa rosquinha quanto esse decalque dessa pessoa. Então, e aqui em ordem de classificação, vou fazer o seguinte, vou selecionar esse decalque e aqui eu ajusto qual que vai ser a ordem de classificação dela, se é primeiro, se é segundo, qual que visualiza antes, qual que visualiza depois. Então, basicamente é para isso que serve. Então, feito isso, eu vou selecionar esses decalques e é assim que você está utilizando os decalques em cena. Tá, Lucas, mas como que eu faço então um decalque está aparecendo no meu projeto
quando eu vou estar renderizando em PS Tracer, como por exemplo aqui, ó, eu estou renderizando em real time, o decalque está aparecendo. Agora, se eu for renderizar com PS Tracer, perceba o que vai acontecer, ele acabou desaparecendo na minha cena, e é totalmente possível fazer uma gambiarra do bem, digamos assim, para que você possa fazer então com que aquele objeto de decalque apareça na tua cena, e é bem simples. Então vou sair aqui do meu modo de multimídia, teclar no G para que suma esses assistentes visuais, e agora vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui na minha biblioteca, objetos, está pegando uma forma primitiva, talvez esse plano do metro, eu clico, eu vou arrastar esse plano mais ou menos aqui. Nesse momento eu quero ajustar as dimensões desse plano para que ele fique mais ou menos próximo, como se fosse então essa parte da frente do deck. Então aqui em plano, com ele selecionado, aqui está estatísticas, eu clico nele e ajusto para transformar, e agora eu venho aqui e ajusto a escala e o tamanho dele. Então se eu for teclar no 9, que é a minha ferramenta de escala, eu posso fazer esse ajuste aqui, ó. Pegando aqui então nesse eixo verde, eu clico e arrasto, ele está dizendo que é o meu eixo Y. Então aqui ele está 132, eu vou jogar 1000, ou seja, 10 metros. Aqui em escala do eixo X, que é o meu eixo vermelho, você pode perceber que esse daqui, ele está dizendo que é 100. Então vou considerar que seja 100 centímetros igual a 1 metro. Então vou estar deixando 30. E o porquê 30? Porque é justamente o tamanho desse espelho que eu estou utilizando aqui na parte da frente desse deck. Então agora eu venho aqui e ajusto melhor esse posicionamento. Tipo isso daqui, ó. Como se fosse exatamente do mesmo tamanho. Então o que eu fiz? Eu peguei um objeto, uma forma primitiva, foi um plano, e alinhei aquele plano sobre a geometria daquele objeto que eu quero. Então se eu quisesse fazer um decalque aqui nessa parte, eu pegaria um plano, jogaria aqui e ajustaria as dimensões. Então eu viria aqui, mais ou menos do mesmo tamanho, não precisa ser exatamente daquele mesmo tamanho, mas é um tamanho que fique bem próximo. Então, talvez usaria um decalque para estar utilizando nesse plano. Mas, voltando apenas para mostrar para você que o primeiro ponto que você precisa prestar atenção é esse. É tentar ajustar a geometria desse objeto, desses objetos primitivos, ao mesmo tamanho daquela face ou daquele objeto que você pretende usar o decalque. Então, nesse caso, vou selecionar esse plano e deletar, e esse daqui eu vou ajustar novamente. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o decalque, então teclo no G, pego o decalque, que é esse daqui, e agora aqui em textura, que é exatamente essa imagem aqui em PNG que eu estou utilizando para fazer esse decalque. Deixa eu aumentar a opacidade, você pode perceber que é esse decalque ali, então eu consigo fazer o controle dele. Então vou lá e clico em copiar. Eu copiei a textura desse decalque. Então agora sim, eu venho aqui e habilito meu plano. Eu seleciono meu material desse plano, que é esse material branco. Teclei no tecla T, que é o meu seletor de materiais. Cliquei lá no material branco e agora aqui em cor mais, textura, eu clico em colar. Então feito isso, eu colei essa textura do decalque dentro do meu material branco, que era daquele meu objeto primitivo. Eu venho aqui e vou desabilitar todos os decalques que eu não estou utilizando no momento e vou ficar apenas com esse plano. Porém, agora perceba o que aconteceu. Ele copiou aquela textura do decalque, colou aqui dentro desse objeto primitivo, só que ele ajustou aquele mapeamento do objeto conforme a escala que eu ajustei o objeto. Então, o que eu recomendo que você faça agora? Você seleciona novamente o objeto, volta e agora ajusta então a proporção aqui em escala. Então, uma vez que aquele objeto era um plano que ele estava já dimensionado de 1 metro por 1 metro, que seria então o mapeamento dele, o que eu fiz? Eu peguei aquele metro, estendi, falei que seria 10 metros, e aquele metro de altura eu falei que era 30 centímetros. Então, eu desconstruí o mapeamento desse objeto. E para que eu possa ajustar novamente o mapeamento dele aqui, eu tenho que estar ajustando agora na textura. Então aqui com a textura selecionada, aqui com esse material selecionado, aqui em escala, eu clico aqui em mais, e agora eu vou estar trabalhando aqui dentro desses dois parâmetros, a rotação e o eixo. Aqui em rotação, a princípio eu vou deixar 90, apenas para perceber o que está acontecendo. Então olha lá, uma rotação de 90 parece que ficou melhor do que se fosse uma rotação em 0. Então essa rotação em 0 parece que o material está ficando assim na horizontal. Já uma rotação em 90, por mais que ele mude aqui no meu preview do material, parece que a rotação ficou melhor, mais alinhada. Agora eu clico aqui em eixos e vou estar ajustando tanto o parâmetro de esticar em X quanto esticar em Y. Então aqui eu venho e faço testes. Esticar em X, eu vou estar ajustando talvez para 3, apenas para fazer um teste. Já percebe que aquela textura que estava totalmente esticada assim, eu ajustei para 3, agora ela foi diminuindo um pouco. Então tá dando uma aparência diferente ao material. Agora esticar em Y vai ser, por exemplo, eu pegar essa textura e tá esticando assim na vertical. Então venho talvez e deixo ela aqui em 0.8 e vou agora aqui mover, tá ajustando qual que vai ser essa textura. Tipo, vou mover para cá. É como se eu pegasse essa textura e deixando de esticar e agora movendo aqui no eixo Y, indo para cima e para baixo, e no eixo X, indo para a esquerda e para a direita com essa textura. Digamos que seria isso daqui. Só que ainda, esse material, esse objeto aqui, esse primitivo, eu vou subir ele um pouco mais para cima, e vou arrastar um pouco mais aqui para minha esquerda, e vou diminuir ele novamente. Então eu vou teclar no 9, que é a minha ferramenta de escala, e venho e faço isso daqui, ó. Diminuo um pouco, apenas para que ele fique próximo ao tamanho aqui do espelho, e agora aqui nesse eixo azul, que é esse meu eixo da espessura, ele está com 1 centímetro, eu vou deixar bem menor. Eu vou lá, clico e arrasto e vou deixando como se fosse uma espessura 0, ou seja, um objeto sem espessura.
Por que que eu estou fazendo isso? Porque quando for renderizar e tiver o sol ou qualquer tipo de iluminação vindo de frente, ele vai dar aquela diferença na sombra do material, porque ele é um material que tem espessura, e nesse caso aqui eu não quero ter uma espessura. Eu volto lá para minha cena, imagem, então cliquei aqui nessa minha cena 3, agora eu vou ter aqui então todos os decalques. Vou clicar e vou arrastar esse plano para fora da minha pasta de decalque, e aqui eu vou ter então esse plano 1 aqui é o meu decalque, que eu apliquei esse decalque sobre aquela superfície daquele objeto primitivo. E esses decalques aqui, que vem aqui de uma forma nativa no Twinmotion. Então o que que acontece? Utilizando os decalques de uma forma nativa no Twinmotion, eles vão estar aparecendo uma renderização em real time. Já se for renderizar com o PS Tracer, olha lá o que vai acontecer. Esses decalques vão sumir. Então para que isso não aconteça, eu fiz o seguinte. Eu copiei a textura daquele decalque e colei dentro de uma forma primitiva que eu deixei exatamente do mesmo tamanho aqui do objeto, que nesse caso vai ser o espelho aqui do deck. Então se eu for habilitar, olha lá, agora o decalque vai estar aparecendo. Só que tem um porém, eu não vou ter o controle agora desse decalque, que é esse material aqui, exatamente como eu tenho naqueles outros. Então você pode perceber, desabilitar meu decalque e habilitar o decalque cena, que é esse daqui, você não vai ter o controle dessa opacidade. Então aqui eu consigo ter o controle da opacidade, do material e tudo mais. Já utilizando então esse decalque aqui, que é esse decalque que eu copiei a textura para que ele apareça no PS Tracer, eu não vou ter esse controle. Então para que esses decalques apareçam na tua cena renderizando no PS Tracer, você pode fazer de duas formas. A primeira forma é essa aqui como que eu mostrei, que é você copiando e colando lá dentro no objeto primitivo. E de uma segunda forma é fazendo a sobreposição de camadas no Photoshop, por exemplo. E se você quiser saber como faz então essa sobreposição de camadas no Photoshop para que você possa estar utilizando, por exemplo, uma imagem renderizada aqui em PS Tracer, sem os decalques, depois fazer uma colagem com essa imagem real time apenas dos decalques, sobrepondo então essas duas camadas, me diz aqui nos comentários, que se tiver bastante comentário pedindo, vou lá e trago uma aula exclusiva sobre isso aqui também. Então eu espero que esse conteúdo tenha sido um conteúdo complementar ao seu, e qualquer dúvida que você possa vir a ter em relação ao Twinmotion, pode me mandar uma mensagem nas redes sociais. Os links vou estar deixando aqui na descrição. Um abraço e eu vejo você em uma próxima aula.